Então, hoje os Estados Unidos lançaram uma guerra comercial contra o Canadá. Seu parceiro e aliado mais próximo, seu amigo mais próximo. Ao mesmo tempo, eles estão falando sobre trabalhar positivamente. Com a Rússia apaziguando, Vladimir Putin, um ditador mentiroso e assassino. Faça isso fazer sentido. Os canadenses são razoáveis e educados, mas não vamos recuar de uma luta. Não quando nosso país e o bem-estar de todos nele está em jogo. No momento, as tarifas entraram em vigor nas primeiras horas desta manhã. E assim foi a resposta canadense. O Canadá vai implementar tarifas de 25% sobre 155 bilhões em produtos americanos, começando com tarifas sobre os 30 bilhões de dólares em produtos imediatamente e tarifas sobre os restantes, os 125 bilhões de dólares de produtos americanos em 21 dias. Mesmo hoje, somos forçados a impor 25% dos nossos direitos aduaneiros sobre os 155 bilhões de produtos americanos. 30 bilhões de produtos americanos, desculpe. 30 bilhões de dólares imediatamente. E em 21 dias, mais 125 bilhões de dólares. Hoje, também estaremos desafiando essas ações ilegais ao apresentar reivindicações de resolução de disputas na Organização Mundial do Comércio e através do USMCA. Mas enquanto isso, nossas tarifas permanecerão em vigor até que as tarifas sejam retiradas e não um momento antes. E caso essas tarifas não cessem, estamos em discussões ativas e contínuas com províncias e territórios para buscar várias medidas não tarifárias, medidas que vão demonstrar que não há vencedores em uma guerra comercial. Agora, assim como fiz há um mês, quero falar primeiro, diretamente, ao povo americano. Nós não queremos isso. Queremos trabalhar com você como um amigo e aliado. E nós também não queremos ver você machucado. Mas seu governo escolheu fazer isso. Com você. A partir desta manhã, os mercados estão em baixa e a inflação deve aumentar drasticamente em todo o seu país. Seu governo escolheu colocar os empregos americanos em risco nos milhares de locais de trabalho que têm sucesso por causa de materiais do Canadá ou por causa dos consumidores no Canadá, ou ambos. Eles escolheram aumentar os custos para os consumidores americanos em itens essenciais do dia a dia, como alimentos e gasolina, em grandes compras como carros e casas, e em tudo que está entre esses itens. Eles escolheram prejudicar a segurança nacional americana, dificultando o acesso aos abundantes minerais críticos, energia, materiais de construção e fertilizantes que temos e que os Estados Unidos precisam para crescer e prosperar. Eles escolheram iniciar uma guerra comercial que, antes de tudo, prejudicará as famílias americanas. Eles escolheram sabotar sua própria agenda, que deveria inaugurar uma nova era de ouro para os Estados Unidos. E eles escolheram minar o incrível trabalho que fizemos juntos para enfrentar essa praga. Isso é fentanil, uma droga que deve ser eliminada da face da terra. Então, sobre esse ponto, deixe-me ser bem claro. Não há absolutamente nenhuma justificativa ou necessidade alguma para essas tarifas hoje. Agora, o pretexto legal que seu governo está usando para impor essas tarifas é que o Canadá aparentemente não está disposto a ajudar na luta contra o fentanil ilegal. Bem, isso é totalmente falso. Vamos olhar os fatos. Nossa fronteira já é segura e protegida. Muito menos de 1%.
do fentanil que circula em menos de 1% das travessias ilegais para os Estados Unidos vem do Canadá. Mas nós agimos, porque sabemos que sempre podemos fazer melhor. Nós respondemos às preocupações, incluindo as do presidente, implementando um ambicioso plano de fronteira de 1,3 bilhão de dólares. Um plano de fronteira que inclui investimentos de longo prazo em novas ferramentas de inteligência artificial e imagem, para parar o fluxo de fentanil de uma vez, uma coordenação mais forte e compartilhamento de informações com agências americanas, além do uso de drones, helicóptero e pessoal adicional para manter nossa fronteira segura. Agora, há um mês, como parte de um acordo com os Estados Unidos que suspendeu as tarifas, fizemos novos compromissos. Nomeamos Kevin Brussalks como nosso czar do fentanil. Um homem que dedicou sua carreira de várias décadas na aplicação da lei ao combate às redes de crime organizado e ao tráfico de drogas. Nós designamos 7 cartéis de drogas, grupos doentes e malignos que cinicamente lucram com a dor e o sofrimento das pessoas de ambos os lados da fronteira, como as organizações terroristas, que realmente são. E apenas ontem, lançamos uma nova parceria de operações conjuntas, apoiada por um investimento de 200 milhões de dólares entre as agências de segurança e a aplicação da lei do Canadá, uma parceria que vai melhorar a coordenação de informações e inteligência para combater as gangues criminosas envolvidas no comércio ilegal de fentanil. E, o mais importante, as ações estão funcionando. Como Estados Unidos. A Alfândega e Proteção de Fronteiras acabou de reconhecer que houve uma queda de 97% nas apreensões de fentanil de janeiro em comparação com dezembro, para um nível quase zero, de menos de meia onça apreendida em janeiro, mesmo com todas as novas medidas e ações que tomamos nas fronteiras. Em resumo, nós intensificamos. Nós nos envolvemos de forma próxima e construtiva com o presidente e sua administração. Fizemos tudo o que prometemos. Nós cumprimos nossa palavra. E fizemos isso porque acreditamos em trabalhar juntos para proteger nossos cidadãos. Agora eu quero falar diretamente com um americano específico. Donaldo. Nos últimos mais de 8 anos, você e eu trabalhamos juntos. Fizemos grandes coisas. Nós assinamos um acordo histórico que gerou empregos recordes e crescimento em nossos 2 países. Fizemos grandes coisas juntos no palco mundial, como Canadá e Estados Unidos. Fizemos juntos por décadas, por gerações. E agora, devemos estar trabalhando juntos para garantir algo ainda maior. Prosperidade para os norte-americanos em um mundo muito incerto e desafiador. Agora, não é do meu hábito concordar com o Wall Street Journal, mas Donald, eles apontam que, mesmo você sendo um cara muito inteligente, isso é uma coisa muito burra de se fazer. Nós, 2 amigos, brigar. É exatamente o que nossos oponentes ao redor do mundo querem ver. E agora, para meus compatriotas canadenses. Eu não vou adoçar a realidade. Isso vai ser difícil. Mesmo que todos nós vamos nos unir, porque é isso que fazemos. Nós vamos usar todas as ferramentas que temos à disposição para que os trabalhadores e as empresas canadenses consigam enfrentar essa tempestade. Desde a ampliação dos benefícios do EI e tornando-os mais flexíveis, até fornecer apoios diretos para as empresas, estaremos lá, quando necessário, para ajudar. Mas o Canadá, não se engane, não importa quanto tempo isso dure, não importa qual seja o custo, o governo federal e outras esferas de governo estarão ao seu lado. Nós vamos defender os empregos canadenses. Nós vamos tomar medidas para prevenir comportamentos predatórios que ameaçam as empresas canadenses por causa dos impactos dessa guerra comercial, deixando-as vulneráveis a aquisições. Nós vamos lutar incansavelmente para proteger nossa economia.
Nós vamos defender os canadenses a cada segundo de cada dia, porque este país vale a pena lutar. Os últimos meses têm sido estressantes e, para ser sincero, exaustivos para todos nós. Mas eu acho que podemos nos sentir mais tranquilos pela incrível solidariedade que todos nós testemunhamos. Solidariedade entre nossos negócios, nossos sindicatos, nossa sociedade civil, comunidades indígenas e todos os canadenses. Toda a sociedade canadense fala com uma só voz para que possamos ouvir nossos parceiros americanos. Para ilustrar isso, impor leis de customs é uma péssima ideia. Ao mesmo tempo, trabalhamos internamente para derrubar as barreiras comerciais entre nossas províncias e territórios. Nós trabalhamos para unir novos mercados ao redor do mundo, para construir uma economia cada vez mais forte e resiliente. Nos últimos anos, tive várias oportunidades de conversar com líderes de todo o mundo. Minha mensagem é sempre a mesma. O Canadá é um parceiro confiável e nossa porta está sempre aberta. Nas últimas semanas, também fizemos um esforço para fortalecer nossos laços com o México, que também foi afetado por suas tarifas. Juntos, vamos buscar novas maneiras de colaborar e nos apoiar para enfrentar essa ameaça. Diante da incerteza e da preocupação, os canadenses mostraram tanta solidariedade. Eu vi você compartilhar listas de produtos canadenses para ajudar seus entes queridos a apoiar os negócios aqui. Eu vi você. Mude seus planos de férias e escolha entre os maravilhosos destinos turísticos que temos aqui, no Canadá. Eu vi vocês redobrarem os esforços para apoiar nossos pequenos negócios e nossos trabalhadores. Eu vi vocês defenderem nossa cultura e fazê-la brilhar. Eu vi vocês incentivarem nossos atletas com um fervor sem precedentes. Eu, que pensei que não poderia estar mais orgulhoso do nosso país e dos meus compatriotas. Mas eu tenho mais uma coisa para te pedir. Não desista. É hora de redobrar nossos esforços, de nos levantarmos pelo nosso país, de fazermos tudo o que pudermos para escolher o Canadá, para defender o Canadá. Vamos passar por tempos difíceis juntos. Mas depois de ver vocês enfrentarem as últimas semanas, nunca estive tão otimista sobre o futuro do nosso lindo país. Apesar de todos os desafios que estamos passando juntos, Canadá continua sendo o melhor país do mundo. Temos tantas razões para nos orgulhar da nossa casa, das poucas tempestades de neve que temos. Mas, acima de tudo, estou orgulhoso da nossa capacidade de fechar os punhos quando chega a hora. Os canadenses têm origens diferentes, línguas diferentes, crenças diferentes. Mas quando chega a hora de defender nosso país, fazemos isso com uma só voz, de mãos dadas. Através de ventos e mares, os canadenses sempre podem contar uns com os outros. Agora, já passamos por momentos difíceis antes. Mas toda vez que enfrentamos grandes desafios e obstáculos que pareciam intransponíveis, não apenas sobrevivemos. Surgimos mais fortes do que nunca. Porque quando se trata de defender nossa grande nação, não há preço que não estejamos dispostos a pagar. E hoje não é diferente. Muito obrigado, meus amigos. Obrigado. Primeiro-ministro, muito obrigado. Agora 20 minutos para perguntas. Vamos, 20 minutos pergunta. Uma pergunta. Primeiro-ministro Tom Perry, PM, contatando o presidente hoje, falando diretamente. Nós ouvimos vice-presidente J.D. Vance, que diz que Donald Trump vai falar com os canadenses.
E ele também diz que quer ver mais progresso em relação ao fentanil. Então, pergunto: você tem conversa marcada com Donald Trump que talvez seu sucessor devesse fazer? E você realmente acredita que isso é sobre fentanil ou tem algo maior em jogo aqui? Eu me ofereci para falar com Donald nos últimos dias e espero falar com ele nos próximos dias. Estou sempre lá para conversar com ele sobre a importância de trabalharmos juntos para enfrentar o mundo, neste momento. Os fatos mostram muito claramente que, em termos de tomar medidas sobre o fentanil, estamos fazendo tudo o que é necessário, e não apenas pelos Estados Unidos, mas por nós mesmos, pois os canadenses também estão sofrendo com o flagelo do fentanil ilegal. Nós, definimos planos, ações e cooperações abrangentes, inclusive nos últimos dias em Washington, e eles sempre foram muito bem recebidos, e os números comprovam isso. Eu acho que, no que o presidente Trump disse ontem, não há nada que o Canadá ou o México possam fazer para evitar essas tarifas. Deixa muito claro que eu acho que muitos de nós suspeitamos há muito tempo que essas tarifas não são especificamente sobre fentanil, mesmo que essa seja a justificativa legal que ele precisa usar para realmente seguir em frente com essas tarifas. Senhor, você mencionou o início. Você está vendo os Estados Unidos aparentemente se aproximando de Moscou. Este é o mesmo dia em que os Estados Unidos anunciaram que estão suspendendo ajuda para a Ucrânia. Kremlin acabou de dizer que a política externa dos Estados Unidos agora, está alinhada com a Rússia. Então, como você ou seu sucessor conseguem negociar com um presidente que parece considerar seus amigos como inimigos e seus inimigos como amigos? Nesse sentido, o Canadá e os canadenses são muito claros. Nós sabemos quem são nossos amigos, nós sabemos quem são nossos oponentes. E não há dúvida de que Vladimir Putin e seu ataque, não apenas à Ucrânia, mas às regras da ordem internacional baseadas nos princípios fundadores das Nações Unidas, é um oponente do Canadá. Eu acho que a pergunta que todos nós precisamos observar de perto é o que o povo americano pensa. Como os americanos se sentem em relação a abandonar seus amigos e aliados em favor de um país que nunca desejou o bem dos americanos e continua agindo de maneiras que prejudicam a economia global e, especificamente, a economia americana e os valores e princípios americanos. Sobre o seguro-desemprego que vamos analisar hoje mesmo, eu acho que a primeira coisa a lembrar, enquanto refletimos sobre os impactos nos trabalhadores canadenses, nos empregos e nas empresas canadenses, é que, antes de mais nada, haverá impactos semelhantes nos americanos que estão perdendo seus empregos, nas famílias americanas que estão pagando mais por produtos básicos dos quais dependem, em um momento em que a situação está difícil em todo lugar. Mas nosso objetivo deve ser ampliar essas tarifas o mais rápido possível. O que podemos fazer nos próximos dias é o nosso objetivo, para garantir que essas tarifas não durem um segundo, a mais do que o necessário. Então, vamos procurar, inclusive nos próximos dias, coisas que podemos fazer em torno do ajuste do seguro-desemprego para apoiar as pessoas durante esse período difícil. Mas nossa prioridade deve ser não apenas saber como lidar com essas tarifas nos próximos dias, semana e meses, mas também fazer tudo o que pudermos para eliminá-las e acabar com essa guerra comercial injustificada que prejudica as famílias americanas e canadenses. A impressão que dá é que vocês não têm mais muitas cartas na manga. Antecipar a negociação. A renegociação do Acordo de Livre Comércio da América do Norte e NAFTA faz parte dos planos atualmente mais do que nunca.
Atualmente, nas conversas com o presidente, não está muito claro o que ele quer exatamente. Ou talvez a única clareza seja o que ele disse várias vezes, que seu objetivo é derrubar a economia canadense para depois poder falar em anexação. É isso que ele quer. Então, eu não sei. Quais negociações poderíamos iniciar atualmente para convencê-lo de que esse não é o seu objetivo? Nossa resposta hoje está enraizada em demonstrar o quão interconectadas nossas economias estão e se criarmos barreiras entre elas, famílias de ambos os lados da fronteira sofrerão. Para demonstrar que deveríamos fazer as coisas juntos. E enquanto ele está escolhendo, de forma deliberada, arruinar a economia canadense, não sei se é apropriado prosseguir com as negociações em uma situação de tanta má-fé e intencionalmente. Onde nos encontramos agora, onde ele está introduzindo tarifas sem nenhuma justificativa factual hoje. Eu não sei se estaríamos abertos a abrir as negociações, caso ele quisesse, mas esse não é um assunto que ele tenha falado no momento. Só estou tentando lembrar. O que foi isso, Cosmo? Isso mesmo. Eu acho que, em termos do que ele quer, eu ouvi que ele falou sobre os bancos de novo esta manhã, em um tweet, o que não faz sentido, porque existem 16 bancos americanos ativos no Canadá, que têm cerca de 113 milhões de dólares em ativos neste país, então os bancos americanos estão vivos e bem, e prosperando no Canadá. Este é um exemplo de ver o que ele quer, porque até mesmo a justificativa que ele dá para essas tarifas sobre o fentanil hoje é completamente furada, totalmente injustificada, completamente falsa. Então, precisamos nos basear no que ele disse, que ele quer ver um colapso total da economia canadense. Porque isso facilitaria nosso anúncio, segunda parte do seu pensamento. Primeiro de tudo, isso nunca vai acontecer. Nós nunca seremos o 51º estado. Mas sim, ele pode prejudicar a economia canadense, e ele já começou isso esta manhã. Mas ele vai descobrir rapidamente, assim como as famílias americanas vão descobrir, que isso vai machucar as pessoas dos dois lados da fronteira. Os americanos vão perder seus empregos. Os americanos vão pagar mais por alimentos, gasolina, carros e casas. Por quê? Sempre nos saímos melhor quando trabalhamos juntos. Então, claro, estamos abertos a começar negociações sobre a avaliação do cliente. Mas não vamos nos enganar sobre o que ele parece querer. E eu vou admitir, eu tenho mantido a esperança que essas tarifas eram apenas uma jogada de negociação inteligente, que teriam o impacto que estão tendo agora, sem nem mesmo trazê-las nas últimas semanas, como vimos os livros de pedidos secarem para as empresas canadenses por parte de clientes americanos. Como vimos os planos de expansão no Canadá sendo adiados, e as pessoas optando por investir nos Estados Unidos nas últimas semanas, por causa da ameaça de tarifas. Mas agora que ele avançou com as tarifas, vamos ver o impacto real de uma guerra comercial entre nossos dois países. E esse impacto vai prejudicar as famílias americanas. Primeira-ministra Tonda M.C. Charles, do Toronto, está... Espero que você possa ser o mais específico possível em relação a vários desses pontos. Todo mundo está olhando para o que você realmente vai fazer. Na sua declaração de ontem à noite, você fez referência a medidas não tarifárias. E eu quero saber exatamente o que você está preparado para considerar nesse sentido. E dado que seus prováveis sucessores, tanto Carney
quanto Poilheu disseram que deveriam ser tarifas retaliatórias, na mesma proporção. E isso é sobre 600 bilhões em importações americanas, se você fosse fazer isso. Isso está em pauta ou fora dela? Eu não sei. Eu vou me sentar, como tenho feito toda semana nas últimas muitas semanas, com os primeiros ministros esta tarde, para falar sobre nossa resposta individual, combinada e coletiva a isso. Como colocamos na mesa, o governo federal tem 155 bilhões de dólares. Valor das tarifas. Que podemos avançar imediatamente e vamos seguir em frente com isso tanto agora quanto em 21 dias. Para dar tempo às empresas canadenses de ajustarem suas cadeias de suprimento para não serem impactadas de forma excessiva por isso. Mas há muitas outras coisas que foram levantadas por diferentes primeiros ministros em diferentes abordagens que podemos considerar. Por exemplo, em relação a compras, fornecedores e contratos, seja municipal, provincial ou federal, com empresas americanas. Tem muitas coisas diferentes que temos analisado e essa conversa com os primeiros ministros esta tarde vai ser muito importante. Mas eu posso te dizer, o que temos visto é os canadenses, de todas as províncias e territórios, de todas as linhas políticas, estão unidos em saber disso. Este é um momento para reagir com força e demonstrar que uma briga com o Canadá não terá vencedores. E quanto mais cedo conseguirmos superar esta luta, voltar a trabalhar juntos para enfrentar o mundo, como os nossos dois países sempre fizeram, quanto melhor todos nós. Até que ponto você conseguiu a cooperação de outros aliados? Para causar mais dor aos Estados Unidos? Para acelerar a busca por uma solução? E você está preocupado que o México parece estar tentando fazer as coisas do jeito deles, talvez no próximo domingo. Onde você está com relação a quaisquer garantias que você tenha de aliados? Eu não sei. Eu passei bastante tempo nas últimas semanas. Reunião com aliados europeus e internacionais para conversar sobre várias coisas diferentes, incluindo defender a ordem baseada em regras, apoiando a Ucrânia, mas também estando lá, um para o outro em um mundo mais desafiador e incerto. E eu posso te dizer que cada país está muito ciente. Se o governo americano está disposto a fazer isso com seu próprio aliado mais próximo, vizinho e amigo, todo mundo é vulnerável a uma guerra comercial. E nossa capacidade de trabalhar juntos, de forma pensativa e estratégica para garantir que estamos apoiando nossos cidadãos, fazendo as coisas juntos, de uma maneira mais diversificada é algo que está na mente de todos os nossos aliados. Todo mundo está preocupado. Eles sabem muito bem que se os americanos estão dispostos a fazer isso com o Canadá, seu aliado mais próximo, seu parceiro mais interconectado, todo mundo está em risco. E nossa capacidade, então, de trabalhar juntos, de fazer mais juntos, de diversificar nossas cadeias de suprimento de uma forma ainda mais deliberada, é uma conversa que estamos tendo e vamos continuar tendo com nossos aliados, com nossos parceiros mexicanos. Continuamos em contato próximo com eles e vamos continuar a ver como podemos fazer as coisas juntos, como eu disse, para não sofrer mais do que o necessário com essas ações americanas. Obrigado. Olá, presidente Raquel Aines, da CTV National News. Como sabemos, o Partido Liberal vai escolher um novo líder no fim de semana. Mas quando será o seu último dia oficial? Essa será uma conversa entre o novo líder e eu para definir a duração da transição. Isso deve acontecer rapidamente, mas há muitas coisas a serem feitas em uma transição como essa, especialmente neste momento complicado do mundo. Meu último dia será definido assim que o novo líder do Partido Liberal for escolhido. É uma conversa sobre quanto tempo será necessário para a transição. Tem muitos elementos a considerar, mas eu sei que a gente quer fazer isso bem rápido. A coisa mais importante que podemos
Fazer é garantir que os canadenses permaneçam unidos. É por isso que, seja qual for a resposta, individualmente ou coletivamente, o que fazemos no país, precisamos garantir que nenhuma parte do país sofra mais pressão ou dor do que as outras. Será difícil para nós, todos, mas precisamos nos manter juntos a cada passo. É isso que eu vou discutir com os primeiros ministros esta noite nas nossas reuniões. Fins de semana. Vai ter muitas ideias diferentes para discutir. A coisa mais importante do que fazer pontos específicos ou eficazes sobre os Estados Unidos, é manter os canadenses unidos. Passando pelo mal que estes. As tarifas americanas terão impacto na nossa economia, nos nossos empregos, nas nossas famílias canadianas. A gente pode dizer que isso está acontecendo com a gente por causa das decisões de um governo diferente. À medida que as famílias americanas sofrem o impacto dessas tarifas, dessa guerra comercial com o Canadá, eles vão dizer que isso está acontecendo porque o nosso próprio governo escolhe fazer isso com a gente. É um governo bem diferente. Proposta. E a coisa mais importante agora, mais importante do que qualquer outra coisa, é que os canadenses permaneçam unidos. E é por isso que todos os primeiros vão se concentrar em coisas que garantam que os canadenses não se dividam entre si. É o momento de nos unirmos, porque os americanos vão ter debates muito reais e muito malucos sobre essas ações. Não vai haver um debate no Canadá sobre se devemos nos unir e responder. Todo mundo está alinhado nisso e proteger. Isso é o trabalho de para o governo canadense e para o primeiro-ministro canadense. Tem várias coisas que diferentes províncias ou setores podem fazer para pressionar os Estados Unidos. E tem várias ideias que foram colocadas na mesa, mas eu quero deixar bem claro que isso não vai acontecer. Que há uma região ou uma indústria no Canadá que vai sofrer ou que vai carregar um peso maior do que as outras. Precisamos ser justos na nossa resposta e no nosso apoio. Porque a coisa mais importante em toda essa situação é que os canadenses permaneçam unidos. E é sobre isso que eu vou conversar com os primeiros ministros das províncias e territórios esta tarde. Porque as famílias canadenses que vão enfrentar impactos negativos por causa dessas tarifas vão estar dizendo, mas nós vamos nos manter juntos como canadenses, porque é outro país que está fazendo isso com a gente. E nós vamos nos manter firmes e vamos conseguir passar por isso. As famílias americanas que vão ver perdas de empregos, que vão ver aumentos de quebras por causa dessas tarifas, eles vão ter que se dizer, é por causa do nosso próprio governo que estamos sofrendo agora. E isso vai levar a algumas conversas extremamente difíceis entre os americanos sobre o porquê dessa guerra comercial injustificada. Vamos fazer uma última pergunta e seguimos. Obrigado. Rion. GT, Mackenzie Gray com Global. Você mencionou os mercados. Alguém que entende do assunto, Warren Buffett, disse que essas tarifas poderiam ser consideradas um ato de guerra. O governo canadense acredita que essas tarifas do Donald Trump são um ato de guerra dos Estados Unidos. Os canadenses não estão bravos com a América. Para isso. Nós não temos nada contra os americanos. Os americanos são nossos vizinhos, nossos amigos, nossos parceiros. Nós fazemos as coisas juntos. Nós fazemos as coisas juntos há décadas e gerações. É uma decisão política do Estado americano que visa acompanhar a economia canadense. É uma guerra de tarifas, sim. Mas os canadenses. Sim, os canadenses estão magoados. Os canadenses estão loucos.
Nós vamos optar por não ir de férias para a Flórida ou para a antiga praia de Orchard ou qualquer outro lugar. Nós vamos optar por tentar comprar produtos canadenses e mostrar bourbon e outros produtos clássicos americanos. E sim, mas provavelmente vamos continuar a vaiar o hino americano. Mas deixe eu dizer aos americanos, nós não estamos vaiando vocês, nós não estamos vaiando seus times, nós não estamos. Vocês são jogadores. Nós temos uma política que foi feita para nos machucar. Nós estamos ofendidos. Nós estamos bravos. Mas nós somos canadenses. Eu disse, nosso foco inteiro foi na prevenção dessas tarifas de virem, se é que havia alguma. E agora, parece que nunca houve uma maneira de evitar essas tarifas que o presidente decidiu implementar. E nosso foco agora será garantir que eles sejam retirados e que haja um fim para essa guerra. Deixe isso ser tratado o mais rápido possível. Mas ao longo do mês passado, nós trabalhamos em medidas para que, se essas tarifas durassem mais de um ano ou alguns dias, nós pudéssemos ajudar os cidadãos canadenses, os trabalhadores canadenses, as empresas canadenses a fazer o tempo. Mas, sejamos claros, vai ser difícil. A guerra dos Estados Unidos vai levar a dor da economia canadense e de todos os outros. O que nosso governo deve fazer é garantir que ninguém fique desgostoso e que todo mundo faça a sua parte. E isso é uma coisa difícil de fazer. Mas é aí que estamos nos esforçando, tanto como governo federal quanto com as províncias e territórios, para dar resposta e estar presente para os canadenses.